Boa tarde, irmãos. Gostaria de saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical, cujo tema hoje vai ser as perguntas 37 e 38, que está relacionado com o capítulo 8, que tem a ver com o mediador do pacto da graça. Vamos fazer uma oração inicialmente. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Queremos te louvar, te engrandecer, porque tu és digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Abençoa esse momento em que vamos aprender um pouco mais da tua palavra, que é viva e eficaz. Que tu possas estar abrindo o nosso entendimento para que a tua palavra possa ficar em nós, ser retida em nós e que possamos, através da tua palavra, vir a dar muitos frutos. Que possamos ser não somente ouvintes, mas principalmente praticantes da tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, carecemos do teu cuidado, do teu auxílio, da tua edificação. É o que nós te rogamos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão. Então, como eu falei, vamos estudar hoje a pergunta de número 37 e 38. Mais uma vez, esse estudo é baseado no Catecismo Maior de Westminster comentado, de Johannes Gerhardus Voss, e também do comentário do Catecismo Maior de Westminster, da Igreja Presbiteriana Aliança em Limeira. Então as perguntas são: 37. Sendo Cristo filho de Deus, como se fez homem? E a pergunta 38, qual a necessidade do mediador ser Deus? Então são duas perguntas. As próximas têm a ver exatamente com qual a necessidade do mediador ser homem e por que a necessidade de ser Deus e homem ao mesmo tempo. Então essas são as próximas perguntas que vamos tratar mais para frente. Então, a pergunta 37 é: sendo Cristo filho de Deus, como se fez homem? Né? Sendo Cristo filho de Deus, como ele se fez homem? Então, os estudiosos, os teólogos de Westminster, chegaram à conclusão de que a melhor resposta para essa pergunta é: Cristo, filho de Deus, fez-se homem, tomando para si um verdadeiro corpo e uma verdadeira alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, da sua substância e nascido dela, mas sem pecado. Então a gente vê que alguns detalhes aqui nos saltam aos olhos com relação a essa resposta. A primeira coisa é que Cristo é filho de Deus, né? Então ele é Deus, é o Deus Filho. E ele fez-se homem, tomando para si um corpo e uma alma. Esse corpo, essa alma, são racionais, ou seja, tem intelecto, consegue pensar, raciocinar. Só que a concepção não foi igual à concepção normal de um ser humano normal, entre a coabitação do homem com a mulher. Não. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Então, Maria, ela era virgem, não havia sido desposada ainda, mas ela concebeu, pelo poder do Espírito Santo, o Jesus Cristo. E é, é, essa concepção também, né, utilizou-se da própria substância da Virgem Maria e foi nascida dela também como um homem normal. Então, a questão do nascimento, tudo, foi normalmente como qualquer pessoa. Só que a fase da concepção, que foi feita de forma diferente da corriqueira, da normal entre os seres humanos. Outro detalhe importante que deixa claro é que ela não, quer dizer, ele, né, Jesus Cristo, não foi concebido sem nenhum pecado. Tá. Então vamos ver algumas passagens bíblicas que dão base para para essa resposta, para essa afirmação. A primeira delas tem a ver com corpo e alma racional. No caso, o corpo de Cristo, que está em João 1,14, que diz:
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Interessante é que o Verbo, e esse Verbo, na passagem de João 1, se refere exatamente a Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo se fez carne, ou seja, aquela resposta, né? Ele se fez carne, se fez um corpo. Então, tinha um corpo, Cristo, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Interessante saber também, vale a pena falar aqui, é que o corpo de Cristo, ele é real. Ele era e é real. Jesus tem um corpo, exatamente como nós temos o corpo também. Então, o corpo de Cristo, ele é real, ele era e é real, exatamente como é o nosso corpo também. Uma segunda passagem, Mateus 26, 38, já fala um pouco sobre a alma de Jesus, quando diz: Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, Jesus disse que a minha alma. Então, Cristo tinha uma alma. Essa passagem é a passagem que estão no Getsemane, em que Cristo, antes da sua morte de cruz. Então, só para deixar claro que Cristo tinha sim uma alma. E é importante também frisar aqui que é muito importante que Cristo tinha que ter uma alma. Ele não podia ser só um homem com corpo. Não. Tinha que ter corpo e alma, porque senão ele não seria um homem, um homem completo. Porque o homem, nós temos o corpo e temos a alma, ou também chamado de espírito. Né? Então precisa ter esses dois elementos. E o aspecto racional significa que ele pensa, que raciocina, que tem ideias, tem raciocínio de forma geral. Ok? Bom, também é dito na resposta que ele é nascido da Virgem Maria. E a passagem que nos dá base, uma delas, né, é Lucas 1, do 38 ao 35, que diz: Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, é interessante vermos aqui que ele foi nascido, ou né, inicialmente concebido, mas depois nascido, da Virgem Maria. Tanto é que ela diz aqui, ó, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Então, ela era virgem, mas através do poder do Espírito Santo, né, o poder do Altíssimo, que gerou na Virgem Maria exatamente o, o gerou Jesus Cristo exatamente nela, né? Então, esse aqui é o anjo falando com Maria, anunciando a ela que ela seria mãe do Filho de Deus. Então, esse ente que ia nascer é santo. Então, isso aqui é muito importante, né? E que ele seria, o reinado não teria fim, reinaria sobre a casa de Jacó e ele seria a descendência de Davi. É interessante deixar claro que, apesar de Cristo nascer de uma mulher, ele não teve um pai humano, como nós temos. Ele foi concebido milagrosamente de uma virgem pelo poder do Espírito Santo. Tá? E isso aqui é muito importante. Outro detalhe que também vale a pena nós dizermos, veja que está dizendo que será chamado Filho de Deus. Então, o ente que há de nascer da Virgem Maria será chamado Filho de Deus. Tem algumas denominações, algumas religiões que dizem que Maria
ela é a mãe de Deus. Na realidade, não é a Igreja Reformada não encara dessa forma, não encara Maria como sendo a mãe de Deus, né? Não tem como você ter isso. É claro que Maria é uma realmente uma bem-aventurada, foi escolhida por Deus para esse papel, que é um papel de muita honra, mas Maria, ela é pecadora como todos nós, que precisa de um Salvador, como eu e como vocês. Mas nós não dizemos que, nós não tiramos essa honra que foi dada a Maria, essa escolha de Deus que Deus fez para que Maria fosse a mãe de Jesus. Só que isso também não coloca Maria num patamar, digamos assim, mais elevado, como a gente vê algumas igrejas colocando. Ela foi usada como instrumento de Deus, mas não coloca ela como uma pessoa imaculada. Não. Ela continua sendo pecadora, como eu e como vocês. Ok? É importante deixar isso bastante claro, tá? Para que não venha confundir com outras religiões. Ok? Bom, ele foi concebido sem pecado. Hebreus 4,15 nos diz que porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, da mesma forma como nós somos tentados, né, todos os dias, diariamente, Cristo também foi tentado, mas a diferença é que Cristo ele não cometeu nenhum pecado. Então, vale a pena voltar àquela questão que eu falei, que Jesus Cristo, ele não tinha um pai humano. Então, a concepção dele foi feita por intermédio do Espírito Santo. Então, Cristo, portanto, nasceu sem qualquer tipo de mácula, sem qualquer tipo de pecado, inclusive sem aquele pecado original que nós nascemos. Nós herdamos de Adão. É, e, e, a pe- e mesmo ele não tendo cometido nascendo sem o pecado original, ele também não cometeu nenhum pecado. É por isso que ele pôde ser o nosso Salvador, porque se tivesse cometido algum pecado, não poderia ser o nosso Salvador. Outra passagem, Hebreus 7,26, vem falando que Cristo nasceu, né, nasceu e viveu sem pecado, que diz: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então, aqui coloquei em destaque que ele era Cristo, ele é santo, inculpável, sem qualquer mácula, né, sem qualquer pecado, e separado dos pecadores, ou seja, ele era diferente nesse sentido, que ele era um homem, como eu, como vocês, mas ele viveu, né, sem cometer qualquer tipo de pecado. E interessante é que mesmo ele nascer, Maria é pecadora, ok, mas mesmo Cristo nascendo de Maria, Cristo foi primeiro gerado sem pecado, foi gerado perfeito, e ele permaneceu nesse mesmo estado até, até hoje. Ele é um homem que está lá nos céus, que está lá à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas é um homem que nunca cometeu nenhum pecado. Ok? Tá. É, então, tem um assunto, esse assunto da dicotomia, tricotomia, ele é muito importante. Cheguei a falar no início que o homem completo, ele tem corpo e tem alma. Então, tem essa doutrina da dicotomia, que o homem só tem duas partes, ou seja, corpo e alma. Mas tem também uma tricotomia, que é uma outra teoria, uma outra doutrina, que diz que o homem já tem três partes, que seria corpo, alma e espírito. Nós não acreditamos nessa doutrina da tricotomia. Nós acreditamos na doutrina da dicotomia. O homem só tem duas partes, corpo e alma. Por quê?
a tricotomia tem uma dificuldade muito grande em explicar algumas coisas. Por exemplo, se o homem tem corpo, alma e espírito, tudo bem. Quando a pessoa morre, o corpo vai para a sepultura, o espírito vai ou para o céu ou vai para o inferno. E por onde que vai a alma? Então, é a doutrina da aniquilação da alma. Por onde que vai essa alma? Então, é difícil explicar essas coisas. Então, nós acreditamos exatamente na dicotomia. O homem só tem duas partes, corpo e alma. E essa alma e espírito são usados de forma intercalada. Ora você usa espírito, ora você usa alma, mas para representar exatamente a mesma coisa. Okay? O corpo ele é feito de substâncias físicas, como oxigênio, hidrogênio, cálcio, carbono. Então, são substâncias físicas. A alma, que também é chamada de espírito, ela difere totalmente do corpo, porque a alma ela não é feita de substâncias físicas. O corpo e a alma estão unidos misteriosamente em uma única personalidade individual. Então, quando o homem, por isso que o homem completo ele é composto pela alma e pelo corpo. E por isso é quando há morte, né, há uma desconexão do espírito ou da alma do corpo. Por quê? Porque lá na frente, lá no futuro, vai haver, né, você vai haver o corpo vai ressuscitar e vai se unir com a sua alma, lá na segunda vinda de Cristo. Então, Cristo não era uma pessoa, quer dizer, ele não era uma pessoa humana nesse sentido, porque no caso de Cristo, o corpo de Cristo, juntamente com a sua alma, que é o aspecto humano, estavam unidos com a sua pessoa divina. Ou seja, Cristo, apesar de ele ser humano, mas ele era Deus, numa única pessoa. Vamos ver mais detalhes mais para frente. É um mistério como é que isso pode acontecer, mas o fato é que Cristo, ele era humano e também era divino. As duas coisas, tudo junto, formando uma só pessoa. Então isso é muito importante para nós entendermos. Então, gostaria só de deixar claro aqui essa doutrina da dicotomia e também da tricotomia. Os reformados não são tricotomistas, são dicotomistas. Tá. Então agora vamos para a pergunta número 38, que pergunta: qual é a necessidade do mediador ser Deus? Então, o nosso mediador, ele tem que ser Deus. Mas por quê? Por que tem que ser isso? Qual a necessidade de ser Deus? Bom, era necessário que o mediador fosse Deus para. Então, tem diversos elementos aí que vamos estudar. Primeira coisa, para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e do poder da morte. Então, aqui é interessante, porque o mediador tinha que ser Deus, porque será que um homem, se for só um homem, ele conseguiria sustentar toda a natureza humana e ainda mais guardá-la, essa natureza humana, de cair na ira de Deus? E se ele fosse somente humano, será que ele conseguiria livrar a humanidade do poder da morte? Então, a ideia dos teólogos é que há necessidade de ser Deus exatamente para isso, para sustentar a natureza humana, para guardá-la da ira de Deus e também para guardá-la do poder da morte. Esse é o primeiro aspecto. Mas também tem um segundo aspecto, que é para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão. Então, o sofrimento de Cristo, a obediência que Cristo foi obediente, né, até a morte de cruz, e depois a intercessão de Cristo por nós. Por isso que esses três elementos têm que ter um valor, tem que ser altamente eficaz, tem que ser altamente valorado essas questões, tanto o sofrimento, da obediência, como da intercessão. Por isso que é necessário que seja Deus. Outra coisa, para satisfazer a justiça de Deus, que Deus é justo, né? Ele não perdoa, ele não perdoa o pecador
desde que, quer dizer, para que ele venha perdoar o pecador, tem que ter derramamento de sangue, e foi isso que Cristo fez por mim e por vocês. Ele deu o seu próprio sangue, conseguiu o favor de Deus, adquirir um povo peculiar, dar a este povo o seu espírito, vencer todos os seus inimigos e, por último, conduzi-lo à salvação eterna. Então, por causa de todos esses elementos, é que há necessidade do mediador ser Deus. Tudo indica que um homem não conseguiria ter, exercer todos esses elementos, né, que são necessários para que seja o mediador entre Deus e também os homens. Ok? Bom, então vamos ver alguns desses, vamos ver todos esses elementos através das passagens bíblicas que nos dão base para essa resposta. Então, o primeiro aspecto é como é que é possível, por que tem que ser Deus, no aspecto de sustentar a humanidade e guardar de cair na ira de Deus do poder da morte. Então, a primeira passagem é Efésios 2, de 3 a 5, que diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, aqui para falar exatamente, que a nossa natureza, né, nós éramos, por natureza, filhos da ira. Então, se você é filho da ira, né, interessante que aqui vem nos falando, né, da nossa natureza sem Cristo, e aí depois tem aqui a palavra mais Deus. Mais Deus. Então, isso aqui faz uma quebra. Está falando do que nós éramos, e agora mais Deus. Ou seja, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nós que estávamos mortos, nossos delitos, nos deu vida. Então, por isso que é importante, juntamente com Cristo. Ou seja, Cristo é aquele que nos dá vida, aquele que nos sustenta e que nos guarda de cair na ira de Deus e do poder da morte. Nós que éramos mortos, agora nós temos vida, né? Exatamente aqui, nos livrar do poder da morte, guardar de cair na ira de Deus e está nos sustentando toda a humanidade. Então, Efésios 2, 3 a 5, nos fala disso. Então, sem Cristo, nós temos a ira de Deus e com Cristo nós temos a vida, no caso, a vida eterna. Outro aspecto aqui também de sustentar a humanidade e guardar de cair na ira de Deus, Atos 2, de 24 ao 25, que diz: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Então aqui está dizendo que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, rompendo os grilhões da morte. Então, Cristo, né, ressuscitou pelo poder de Deus e acabou vencendo o nosso inimigo, que é a morte. E diz mais aqui, interessante, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Então nós não somos abalados porque temos o Senhor sempre ao nosso lado. Então, interessante também dizer aqui, dentro desse contexto, que nenhum homem poderia ser mediador, e, portanto, também não salvador, porque são pecadores também. Você pode pensar qualquer pessoa, Pedro, Paulo, Davi, Moisés, que são homens, né, que foram muito usados por Deus, mas ainda assim é impossível que eles não podem ser tão salvadores porque são pecadores. Por isso que há necessidade que fosse um Deus que fosse nosso mediador. Ainda da questão de sustentar a humanidade, guardar de cair na ira de Deus, do poder da morte, Romanos 1,14 também nos fala exatamente isso, que diz: e foi designado Filho de Deus com poder
segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui está dizendo que Cristo foi ressurreto dentre os mortos. E mesmo se miraculosamente existisse um ser humano sem pecado, ele jamais suportaria a ira e a maldição de Deus, como Cristo fez. Então, Cristo foi ressurgiu dos mortos, mas ele teve que sofrer todos, né, toda a paixão de Cristo foi uma coisa realmente muito intensa, muito forte, muita humilhação, mas talvez o mais humilhante, o mais difícil para Cristo naquele momento foi o momento em que Deus se afastou dele. O momento da sua morte foi o momento em que Deus se afastou dele. Então foi o momento mais terrível da vida de Jesus Cristo, foi quando ele sentiu Deus se afastando dele. Né? Ele diz assim, por que me desamparaste? Exatamente por isso, porque Deus estava se afastando dele naquele momento que ele estava morrendo pelos meus e pelos pecados de vocês. Então, outro detalhe é que os sofrimentos e obediência e intercessão também tem que ser válidos e tem que ser eficazes, porque até a gente vê lá pessoas que estão se crucificando, se flagelando, subindo de joelhos, né, fazendo algum tipo de penitência, mas isso aí não é válido, também não é eficaz para a salvação, nem para a mediação de ninguém. Por exemplo, Atos 20, 28 nos diz, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos construiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, está dizendo aqui, para ser válido, para ser eficaz, o sofrimento, a obediência e a ação, tem que haver derramamento de sangue. E não é qualquer sangue, né? Tem que ser um sangue imaculado, alguém que não tenha pecado, alguém que não tenha nenhum tipo de mácula. E interessante aqui também que se Cristo fosse só humano, ele não poderia dar a sua vida em resgate de muitos, mas somente de uma só pessoa. Interessante, porque no passado eu teria que sacrificar um animal, era um animal por cada pessoa, né? Então, se Cristo fosse somente homem, ele só poderia salvar uma só pessoa, e não foi esse o caso. É por isso que é necessário que o mediador seja um Deus também. Outro aspecto ainda sobre a questão do sofrimento, obediência e intercessão, Hebreus 9,14, que diz, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Estou aqui mais uma vez falando a questão do sangue de Cristo, que torna exatamente o sofrimento, obediência e intercessão válido e eficaz. Uma pergunta que talvez possa estar passando pela mente de vocês, que passa pela minha também, será que era possível que Cristo pecasse? Porque se ele pecasse, Jesus Cristo pecasse, então estaria ia tudo por águas abaixo. Mas não. A resposta bíblica para isso é que é impossível que Jesus Cristo pecasse, exatamente porque ele tinha natureza divina. Não era só natureza humana, ele tinha natureza divina também, numa só pessoa. Uma só pessoa. Então, se alguém perguntar, seria possível que isso pecasse? A resposta é não, por causa da sua natureza divina. Ainda falando novamente sobre o sofrimento, obediência e intercessão, Hebreus 7, 25 a 28, que diz, por isso, também pode salvar totalmente os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Cristo vive a interceder por nós. Com efeito,
nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui somos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então, o que está dizendo aqui é exatamente que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, né, do Antigo Testamento, eles tinham que oferecer sacrifício, né? Que diariamente, todo dia tinha que oferecer sacrifício pelos pecados próprios, também pelos pecados dos outros. Mas agora, com a vinda de Cristo, Cristo ofereceu um sacrifício de uma vez por todas. O sacrifício de Cristo é permanente, não é mais temporário como era no passado. E aqui diz que ele mesmo se ofereceu. Então não foi ninguém que tomou a vida de Cristo, não, ele mesmo se ofereceu. Okay? Então, o Filho, que é perfeito, se ofereceu uma vez e de uma vez por todas para a remissão dos nossos pecados. Mas também para satisfazer a justiça de Deus. Por que é importante que tem que ser Deus? Para satisfazer a justiça de Deus. Vamos lá, Romanos 3, 24 a 26, que diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, ou seja, no sangue de Cristo, como propiciação, né, como pagamento, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, nossa justificação, ela é feita para mim, para vocês, de graça, mas não foi, obviamente, de graça para Cristo, que teve que dar o seu próprio sangue. E aqui, ó, para manifestar a sua justiça. Por isso que há a necessidade desse pagamento, dessa propiciação aqui. Porque, como eu falei no início, Deus ele é justo. Deus ele jamais vai perdoar um pecado desde que sem derramamento de sangue. Por isso que teve que ter aqui, ó, o sangue de Cristo. Esse sangue é o que nos faz sermos justos diante de Deus. Mas para isso há necessidade de nós termos fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Outra coisa muito interessante aqui é exatamente que para ele mesmo ser justo e o justificador. Ou seja, está dizendo, deixando claro que Cristo ele é tanto, ele é tanto, ele é o sacerdote que imola, né, sumo sacerdote que imolava o animal, mas ele também é o próprio justificador, ele é o próprio animal, porque ele é chamado lá por João Batista do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então ele é o Cordeiro de Deus, mas também ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é exatamente as duas coisas. Ele é o justo e também ele é o justificador. Muito interessante essa parte aí. Interessante, por que tem que ser Deus, né? Imagina que tivesse um homem sem pecado, né? Se houvesse essa possibilidade, que não existe, mas imaginemos que pudesse existir a possibilidade de existir um ser humano que não tivesse nenhum tipo de pecado. Ainda assim, esse homem, ele poderia vir a falhar da mesma forma como Adão falhou lá no início, porque ele era somente humano. E esse homem poderia ceder, né, às tentações e poderia cair em pecado. E poderia botar tudo a perder. É por isso que há a necessidade de ser Deus. O nosso mediador tem que ser Deus também. É humano, mas tem que ser Deus. Naquele que eu falei, ter a natureza humana, natureza divina, numa só pessoa, como se fosse uma coisa só. E para obter o seu favor, Efésios 1,6 diz: para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então,
obter o favor. Considero que conceder gratuitamente o amado, onde esse o amado aqui refere-se ao próprio Jesus Cristo. Então, o fato de você conceder gratuitamente, de Deus conceder gratuitamente o seu filho amado, é uma fonte de favor para nós que somos pecadores. E adquirir um povo exclusivo. Então ele faz tudo isso para quê? Para adquirir esse povo exclusivo, para comprar com seu próprio sangue esse povo exclusivo dele. Então Tito 2,14 nos diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então está claro aqui nesse texto que Deus, através do sacrifício de Cristo, remir o nosso pecado para nos purificar e chamar esse povo para si mesmo, esse povo exclusivamente seu. Então, esse povo exclusivo foi eleito e predestinado antes da fundação do mundo. É muito, muito importante isso também. Quer dizer, não é por aquilo que eu fiz ou que eu vim a fazer que Deus vai me favorecer de alguma forma. Não, ele já nos escolheu, ele já escolheu o seu povo antes da fundação do mundo, para conceder o seu espírito ao seu povo. Está lá em João 15, 26. Uma das passagens, está em João 15, 26, diz: quando podem ver o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo, que está lá em Efésios, capítulo 1, né, versículos 13 e 14, que diz que o Espírito Santo é o nosso selo, é a nossa garantia, é o nosso penhor, é o penhor da nossa herança. Então, a garantia vem do Espírito Santo que nos foi concedido. Tá? Então, é importante sabermos disso também. Para derrotar todos os inimigos do seu povo, está em Lucas 1, 69, 71 e 74, que diz: e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. O 71, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam. E 74, que diz: de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Então, em Efésios, capítulo 2, ele nos diz que nós temos 3 inimigos, que são o mundo, o diabo e a nossa própria carne. São 3 inimigos poderosíssimos que nós temos. Então, o mundo, o diabo e também a nossa própria carne. Então, através da vinda de Cristo, ele acabou derrotando todos esses inimigos. Para quê? Para conduzir o seu povo à salvação eterna. Hebreus 5, 8 a 9 nos diz que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então, o Filho tornou-se o autor da nossa salvação eterna. É claro que para todos que lhe obedecem. Então, por isso que ele nos conduz, aquele povo que foi eleito e foi predestinado antes da fundação do mundo, é conduzido à salvação eterna. Mais uma passagem de Hebreus 9, 3 a 15, que diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidas sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões
que havia sob a primeira aliança recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, é claro que aqui está falando, falando da condução do seu povo à salvação eterna, exatamente o que faz um contraste entre o sangue, o sacrifício do Antigo Testamento com o sacrifício de Cristo, com o sangue de Cristo, e está dizendo que se o sangue de animais já santificavam, já nos purificavam, quanto mais agora o sacrifício de Cristo vai nos purificar. E aqui falando, né, que exatamente isso, Cristo como nosso mediador, intervindo a morte para a remissão das nossas transgressões. E vamos receber a promessa da eterna herança, ou seja, nossa vida eterna, nossa salvação eterna, aqueles que têm sido chamados, são todos aqueles que foram eleitos, predestinados e chamados antes da fundação do mundo. Então, como resumo, vamos lá. A indispensabilidade da encarnação de Deus em Cristo Jesus baseia nos seguintes objetivos. Primeiro, sustentar a natureza humana, isto é, manter a humanidade segundo os eternos propósitos de Deus. Segundo, proteger os descendentes de Adão no conjunto remanescente eleito, restaurando da queda e evitando que sobre ele caia a ira de Deus. Terceiro, vencer e destronar definitivamente a morte, a terrível inimiga do homem. Eu falei que são 3 inimigos, né? Antes de Cristo. Antes de você ter Cristo, você tem 3 inimigos que são poderosíssimos, que é o mundo, o diabo e você mesmo. Mas tem esse outro inimigo também, que é a morte, que é um inimigo difícil de ser vencido, mas que Cristo venceu a morte através da sua ressurreição, pelo poder de Deus. E como quarto, expiar o pecado dos eleitos mediante a morte vicária substitutiva. Então, a morte de Cristo, Cristo morreu em meu lugar, no lugar de vocês. Ou seja, Cristo morreu no lugar de todos aqueles que foram eleitos e predestinados antes da fundação do mundo. Como quinto, também conquistar para o Pai um novo povo retirado de todos os povos. Então aqui é aquele novo povo, que povo eleito e predestinado antes da fundação do mundo. Triunfar na cruz sobre todos os inimigos de Deus e de seus escolhidos, principalmente sobre Satanás e seus exércitos. Aqui, principalmente Satanás e seus exércitos, mas também temos o mundo e a nossa própria carne. Como sétimo, garantir a ressurreição dos santos e dar a todos os redimidos um novo céu e uma nova terra. Então aqui tem a ver com a nossa salvação eterna. E estabelecer um altar no céu, onde o sumo sacerdote de nossas almas intercede por nós, dia e noite. Então, Cristo, ele é o nosso mediador, aquela pessoa que intercede por nós todos os dias, dia e noite. Faz também, é importante falar sobre essa doutrina aqui, doutrina da união hipostática. O que é a união hipostática? É de falar da dupla natureza de Jesus Cristo, porque Cristo possui 2 naturezas. Na próxima aula vamos ver por que o mediador tinha que ser homem, mas vimos agora por que o mediador tinha que ser Deus. Mas Cristo tem dupla natureza, 2 naturezas, uma divina e uma humana. Interessante que essas 2 naturezas são separadas. Tem a natureza humana e a natureza divina. São separadas, elas não se fundem e também não se alteram. Isso por um lado. Por outro lado, elas também não se separam e não se dividem. Quer dizer, é uma dupla natureza que não se separam, não são divididas. Dupla natureza, mas são dupla natureza. Esse é um grande mistério. É um dos maiores mistérios da teologia. Como é que pode ter duas naturezas que não são fundidas, não se alteram, mas que não se separam e também não se dividem. Como é que pode isso? E essa dupla natureza forma uma só pessoa, ou seja, uma só vida.
de forma eterna. Então, essa foi chamada de união hipostática, mas é, é bem complicado você. A gente acredita nisso pela fé, obviamente, mas é bem complicado de você explicar. Por quê? Se você for analisar à luz da Bíblia, você vai ver que teve situações que Cristo agiu como humano, outra hora você vê que ele age como se fosse Deus, porque tem uma dupla natureza, realmente, mas você não pode separar. Não existe separação. É uma só pessoa. Portanto, Cristo ele é plenamente divino e totalmente humano. Simples assim. Ele é plenamente divino e totalmente humano. Já vi pastores renomados, falando que Cristo, quando se encarnou, ele deixou a sua natureza divina. Ele teve que ficar só como homem. Bem complicado. Obviamente que nós não concordamos com isso, a Igreja Reformada não acredita nisso. A Igreja Reformada acredita que Cristo encarnou-se com a sua natureza humana, mas nunca pôde se afastar da sua natureza divina, porque não tem como, né? Como é que Deus deixa de ser Deus? É impossível isso. Ele continua sendo Deus, mas ele também agora tem a natureza humana. Então tem uma dupla natureza. E esse é um grande mistério, como eu falei anteriormente. Temos um questionário para a gente responder. Acho que eu tenho ele aqui, só vou mostrar aqui rapidamente. Né? Então, tem algumas perguntas, são 10 perguntas, 4 perguntas da pergunta 37. Então, uma, duas, três, quatro. E 6 perguntas relativa à pergunta 38. Tá? Para que a gente venha a responder. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar para a gente, se você puder colocar no nosso grupo de WhatsApp ou até mesmo aqui, né, no canal do YouTube, pode ficar à vontade, façam as perguntas e teremos o maior prazer em responder. Okay? Vamos fazer mais uma oração para finalizar esse momento. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Te pedimos que tu venhas nos abençoar, nos guardar, nos livrar de todo o mal e que tu possas continuar nos edificando através da tua palavra, que é viva, que também é eficaz. Abençoa esse momento em que podemos aprender mais de ti, que tu possa firmar os nossos passos para que não venhamos a tropeçar e cair em qualquer vento de doutrina que apareça na nossa frente, mas que possamos, ó Pai, sempre responder às razões da nossa fé. Te pedimos que tu venha nos ajudar, porque nós carecemos de ti, da tua presença constante no nosso meio. Edifica-nos sempre através da tua palavra. Ser conosco, ser com a tua igreja, é o que nós rogamos em nome e por amor de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.